A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Fé com Café. E hoje o Espírito Santo, que já nos aguardava aqui nessa gravação, nos direcionou a ter uma convidada mais do que especial, missionária Olímpia Felipe. E nós estamos muito honrados, agradecidos ao Senhor por ter nos dado a oportunidade de estar aqui com essa nossa amiga, missionária, mulher de Deus. E eu quero te dizer que neste episódio, que Jesus possa alcançar a sua alma, alcançar o seu coração, levar para você que é espectador desse podcast aquilo que a sua alma necessita, renovação de fé, porque é um dos nossos objetivos levar a palavra do Senhor, levar o testemunho e dizer o que Jesus pode fazer nas nossas vidas através da fé, e que a sua fé seja renovada, a sua alma seja curada, liberta e principalmente edificada através desse testemunho que será contado aqui hoje. E eu não poderia deixar de falar dos nossos queridos apoiadores que contribuem para que esse episódio aconteça, né, do nosso podcast Fé com Café, que é a sorveteria Top Pop aqui de Anicuns. Então, se você está passando por aqui, dá uma paradinha lá na Top Pop, os nossos apoiadores, e também a Neuraci Santos, nossa querida amiga, que sempre prepara um lanche delicioso para nós aqui no podcast. E agora nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo nos preparou para ouvir hoje. Abra o seu coração e a sua alma para receber de Deus. Missionária Olímpia, seja muito bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada, irmã Sônia, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que Deus abençoe muito a vida da senhora por ter atendido o nosso convite. Saiba que para nós é uma honra, né? A senhora sabe o quanto eu amo a vida da senhora. Amém. Quantas vezes eu já precisei de um conselho, de um apoio. Lá em Adelante, eu sempre recorri à senhora, e a senhora sempre teve palavras de Deus, de conforto para o meu coração. Amém. Sou muito a honra grata. É minha. A gratidão é minha. E a honra, né? Tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. É verdade. Quero agradecer também ao nosso querido pastor João, né, que veio acompanhar a senhora. Isso. Homem de Deus também. Homem de Deus. Um dia a gente vai marcar um podcast só para contar sobre o casamento, a história do relacionamento dos dois. Gente, é muito linda, muito edificante. Vai ser um podcast para casais. Missionária, eu quero começar perguntando para a senhora, até mesmo para que os nossos espectadores, né, aqui de Anicuns, do Goiás e do Brasil, e tem pessoas até fora do Brasil, com já certeza, que estão seguindo o nosso podcast e que assistem os nossos episódios, né? Nós estamos agora no nosso terceiro episódio, graças a Deus, Amém. Já com mais de 15 mil visualizações nos 2 episódios passados, e eu sei que com esse também não será diferente. Quero começar perguntando à senhora como é que foi o processo da conversão. A senhora nasceu num lar cristão, antes professava outra fé junto com familiares da senhora. Como é que foi? Converteu-se com que idade? Conta um pouquinho para nós sobre a missionária Olímpia. Bom, a missionária Olímpia é filha de pai separado, né? Eu sou a mais nova de 5 filhas. E mamãe casou de novo quando eu tinha 4 anos de idade. E nas nossas andanças, mamãe era católica, né? Nas nossas andanças, fomos morar em Avelinópolis. Lá em Avelinópolis, não tinha igreja evangélica. Uhum. Isso eu creio que foi mais ou menos no ano de 1966, 67, mais ou menos por aí. Sim. Que eu tinha 8 anos de idade, então foi a primeira igreja, o primeiro ponto de pregação era a igreja. Primeiro ponto de pregação para a cidade de Avelinópolis. E eu tenho muita vontade de saber quem era o obreiro, né?
que começou esse trabalho lá, e eu creio que um dia eu ainda vou procurar ainda. E então tinha escola bíblica dominical às 2 horas da tarde, às 14 horas. E às 14 horas tinha o matinê, né, que era o baile para as meninas de família que não saía à noite para dançar. Então a minha irmã, acima de mim, que ela estava mais ou menos 13 para 14 anos, a gente ia juntas. E lá, depois que a igreja chegou, o pastor chegou, eu ia para a escola dominical. Apesar do povoado, o povo de Avelinópolis, dizer que aquilo era povo do diabo, que era a igreja do diabo. Então, corria com as pessoas para as pessoas não ir. Mas eu, como curiosa, fui e gostei. Gerou curiosidade, e a senhora começou a ir. Isso. Aí a minha irmã falava assim para mim não ir. E eu falava para ela, eu vou. Se você for, eu conto para a mamãe. Aí eu dizia para ela, se você contar para a mamãe que eu vou para a igreja dos crentes, eu vou contar para a mamãe que você está namorando o rapaz. Meu Deus. Volta aí, acho que eu posso falar que ele não é vivo mais. Eu vou contar para a mamãe que você está namorando o Valtair. Aí, nisso, a gente ficava, né? Essa troca de favores. Troca de favores, um escondendo o erro da outra. E quando eu apaixonei por Jesus, nessa época eu tinha 8 anos de idade, não pude aceitar Jesus, mas toda a escola dominical eu estava lá e o pastor orava para mim. Naquela época, nem banco não tinha. Tinha alguns tijolos e algumas tábuas. Se não me engano, era 3 tábuas que tinha para poder as pessoas sentarem. E era pouquíssima gente que ia. Então, na escola dominical, eu aprendi a amar a Jesus. Que lindo. Mas e aí, quando a mãe da senhora soube, como que foi? Nessa época, a mamãe não soube. Até então, ela não soube. E logo meu padrasto resolveu mudar para a Fazenda Macacão. Mudamos para a Fazenda Macacão e lá, já há alguns tempos que a gente estava lá, o fazendeiro chamava Joaquim Vidinha. E esse Joaquim Vidinha resolveu construir uma casa da sede da fazenda. E também era para comemorar o nascimento do filho, que ele tinha muitas filhas mulheres e não tinha filho homem. Quando nasceu o filho homem, ele quis fazer esse culto lá. Inauguração da casa e também ação de graça pelo filho. E quem construiu a casa era um senhor aqui de Anicunas, que ele já era crente. Se não me engano, o nome dele é José Euripe. E aí ele construiu a casa e depois ele pediu Joaquim Vidinha para dirigir o culto. E quando ele permitiu, ele convidou todos os agregados da fazenda e toda a vizinhança para participar daquele culto. Então, A senhora mamãe e padrasto eram obrigados a ir neste culto. E então eu fui também. Então, o pastor Teodoro Mendes, hoje adoro no Senhor, cantou um hino com a missionária Maria Trindade e a Milka, irmã da Maria Trindade. Eles cantaram um hino e esse hino ficou gravado na minha memória. Chorei muito. A senhora lembra qual é o hino? Lembro. Qual que é? Canta um pedacinho pra mim. Ai, será que eu consigo? Consigo. Vamos lá, gente. Ela tem a voz linda, ela tá... Oh. Deixa eu ver se eu lembro o comecinho. Vou cantar só o refrão? Pode. Para ficar mais fácil. Mais uma vez eu sinto meu pecado, e é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Que lindo! Esse foi o hino que marcou o coração da senhora. Esse foi o hino que marcou a minha vida. E eu chorei muito durante a pregação, o apelo, e eu queria aceitar Jesus naquele dia, porque a minha alma estava sedenta. E mamãe não permitiu,
dizendo ela que porque não tinha igreja lá, não teria como ir para a igreja. Mas Deus preparou que a minha irmã, que é a segunda filha, né, das Irmandades, segunda filha da minha mãe, já era casada e ela morava na Fazenda Santo Antônio, numa chácara do seu Geraldo Padeiro, daqui de Anicuns também. E lá minha irmã se converteu ao Evangelho. Inclusive tem até hoje, né, a igreja de Santo Antônio, era o irmão Albani e a irmã Angélica, e anunciou o Evangelho para minha irmã, Lázara, e ela é conhecida por Loura, e então ela conheceu Jesus, e nesse prazo que ela conheceu Jesus, o meu cunhado ficou endemoniado, o esposo dela. Ficou endemoniado e minha irmã já tinha aceitado Jesus, ela buscou socorro. O irmão Albani e a irmã Angélica foi e orou com ele, ele ficou liberto. Com 8 dias que ele tinha sido liberto, ele aceitou Jesus e já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Gente, que coisa linda! Hoje é o pastor João Tomás, aposentado, né? Tem um ministério muito grande, né? Lá em Goiânia? Lá em Goiânia. É o Ministério de Vila Adélia, e é o fundador, pastor João Tomás. O Geraldo Padeiro, dono da chácara, resolveu abrir uma panificadora em Adelândia, porque lá em Adelândia não tinha panificadora. Então ele ensinou a profissão para o meu cunhado, e quando meu cunhado já estava prático, levou ele para Adelândia e construiu a padaria para ele lá. Isso. E aí o que acontece? A minha irmã, com 6 filhos pequenos, estava grávida do 7º filho. Ela mandou o esposo dela vir aqui no Macacão pedir minha mãe para que eu fosse morar com ela, para ajudar ela a cuidar das crianças. Aí eu fui para lá, aí sim aceitei Jesus, eu tinha já meus 12 anos de idade, aceitei Jesus, me batizei, e aí mas o meu padrasto mudou para lá também, e aí começou a perseguição. Mamãe, quando soube que eu tinha aceitado Jesus, começou a perseguição. E eu tive que sair da igreja por obediência à minha mãe. Saí da igreja, fiquei 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, e depois eu voltei para Jesus. Voltei para Jesus, estava com 1 ano e pouco que eu tinha reconciliado. Isso foi no ano de 1975. Eu aceitei Jesus numa quinta-feira, lá na cidade de Adelândia. E passa 1 ano e pouco, eu conheci meu esposo. Olha, conheci o irmão Joãozinho na época. Conheci o irmão Joãozinho, por coincidência, ele aceitou Jesus no mesmo dia 15 de abril de 1975, só que na cidade do Turvo. Gente, e eu não conhecia ele. Quando ele aceitou Jesus, eu ainda não conhecia. Assim que a gente começou a se conhecer. E depois veio o casamento. Isso aí é outro testemunho. Outro testemunho. Gente, mas que bênção. Deus foi preparando tudo conforme a vontade dele, né? Tudo conforme a vontade dele. Deus é lindo, gente. Que bênção. E veio o casamento, vai ser um outro testemunho. E agora a senhora vai contar para nós, né? O testemunho que a senhora preparou. Nós sabemos que todos que vêm aqui, gente, são muitos testemunhos. Então a gente sempre pede para preparar 1 ou 2 para a gente conseguir fazer um tempo menor de vídeo. Em outra oportunidade, volta novamente. Então a missionária preparou para nós 2, né? 2, na verdade. São linkados um com o outro, né? Para contar para nós hoje, baseado aí no livro de Isaías, né? 43, 1, que fala que te chamei pelo nome, pelo seu nome, tu és meu. Exatamente. Missionária, conta para nós aí com detalhes como é que foi esse processo do filho da senhora Samuel, depois do Suleiman, né? Suleiman. Então, Sônia,
No meu casamento, né, eu tive as 2 filhas primeiro e eu temia, porque mamãe teve 5 filhas mulher com meu pai e eu temia que eu tivesse só filha mulher também. Então eu orei a Deus pedindo um filho varão. Eu queria um filho homem. Então veio a terceira gravidez. Tudo correu bem até os 6 meses. Depois de 6 meses eu tive algumas complicações e na véspera do parto eu passei mal, vim para o hospital. O médico me examinou e disse: a senhora vai ficar de repouso e qualquer coisa pode vir para o hospital. E nisso eu fiquei na casa da mamãe. Mamãe morava aqui em Anicuns. E nós ficamos uma semana. E infelizmente, naquela noite de sexta para sábado, o meu esposo tinha ido em Adelândia buscar provisão para a gente, mantimento, né? Porque meu padrasto e minha mãe era fraco de situação. E naquela noite que ele foi, eu passei mal. 3 horas da manhã, eu acordei, tinha rompido a bolsa, chamei mamãe e ela chamou um táxi, a gente veio para o Hospital Santa Luzia. E ela me internou às 3h30, mais ou menos, e o doutor Lorival me examinou e disse que até 6 horas da manhã eu já teria dado à luz, por causa do andamento, né, que eu estava tendo contrações de 5 em 5 minutos. E mamãe ficou comigo no hospital até às 6h30 mais ou menos. Depois ela foi embora, porque ela tinha que ficar com as 2 meninas minhas e ela cuidava de um casal de neto também, que era da minha irmã. E mamãe foi embora e eu fiquei sozinha no hospital. Meu esposo ia chegar no ônibus da 1h da tarde. E eu fiquei sozinha no hospital e as contrações foram... depois das 6 horas, ao invés de aumentar, para adiantar o processo, elas foram diminuindo. Nossa. Foram diminuindo, diminuindo, e eu fui entrando num estado de fraqueza, que quando deu mais ou menos 11 horas, eu já estava com muita fraqueza, que eu quase não dava conta mais de ir ao banheiro. E os movimentos do bebê também já tinha parado. Meu Deus. E eu muito preocupada. Meu esposo ia chegar 1h, isso era 11 e pouco. Então, os médicos tinham feito 3 cesarianas naquela noite. E deu 6 horas, o doutor Lorival foi descansar e deixou um estagiário lá no hospital. E quando as enfermeiras chegavam lá, eu falava com elas, ela dizia para mim: Dona Olímpia, não tem como eu fazer nada. O médico que está aqui, ele não sabe fazer outro parto a não ser o normal. Ele é um estagiário. O doutor Lorival só chega à tarde. Aí o que acontece? Eu fui ficando debilitada e confiando em Deus, somente confiando em Deus. Quando deu mais ou menos já quase o meio-dia, eu ouvi uma voz que dizia, como que se tivesse do outro lado da parede alguém chamando pelo outro. Eu ouvi que chamou Samuel. A voz parecida com a voz do Cid Moreira. Uma voz forte. Uma voz forte, com muita autoridade, uma voz linda, maravilhosa. Até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono como não, de ter o privilégio de ter ouvido a voz de Deus. Eu sei que a voz de Deus é além, né? Claro. É além da voz do Cid Moreira. Então, passou aí aquela hora eu tive uma contração forte. Passou alguns minutos, veio a segunda voz, novamente. Aí essa hora eu teci um comentário com uma mulher que tinha feito cesariana à noite e a gente estava no mesmo apartamento, que nem não era enfermaria, porque estava todo cheio o hospital. E a gente tinha uma divisória de tecido, aquela divisória que tem em hospital, tinha uma divisória entre nós duas. Mas eu comentei com ela. Eu disse para ela assim: tem um senhor chamando por Samuel, você ouviu? Ela disse para mim: não ouvi. Olha só.
Porque quando eu ainda estava conseguindo andar, às vezes eu chegava na beirada da cama dela e conversava com ela. Fiz amizade com ela. Então ela disse: não, não ouvi. Como ela falou, eu não ouvi, eu fiquei meio curiosa. E cada vez que a voz chamava, eu tinha contração. Na terceira vez, eu não tive dúvida que era a voz de Deus. Quando chamou a terceira vez, eu tive aquela contração fortíssima. E o bebê mexeu na minha barriga. Ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor. Que lindo, gente. Então eu fiz a seguinte oração. Falei: Pai, em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Se o Senhor está chamando o meu bebê, prometo ao Senhor que eu vou colocar nome nele de Samuel. Agora, irmã, como se diz, abrindo um parênteses aqui, a irmã vê minha precipitação. Não tinha feito uma ultrassonografia. Não sabia nem saber. Eu não sabia o sexo do bebê, mas eu fiz esse voto. Falei: Senhor, eu vou colocar o nome de Samuel, se é o Senhor que estiver chamando. E eu fiquei assim, como que meio suspense, né? Meia emocionada, vou dizer assim. Passou aquela contração, eu restabeleci minhas forças, acalmei. De repente veio pela quarta vez. E eu lembrava da história já conhecia a história de Samuel na Bíblia. Então, quando veio a quarta vez, aquela contração foi fortíssima. Fortíssima. E aí ele começou a nascer. E quando ele começou a nascer, Deus preparou. Eu falo assim, foi Deus quem preparou. Claro. A enfermeira que entrou no quarto para fazer uma injeção na colega. E quando ela percebeu a minha situação, ela colocou a bandejinha com a injeção em cima da mesa, que estava bem próximo à porta, bem próximo ao banheiro, e ela saiu correndo para o corredor e gritando socorro, e dizendo que eu estava ganhando neném sozinha. E nisso o médico veio. O médico veio e já foi tirando o lençol e dizendo para mim: Dona Olímpia, força, força. Mas cadê forças? Não tinha forças. Estava muito fraca, né? Muito frágil, muito debilitada. E ele disse para a enfermeira: faz uma injeção de força nela. E a enfermeira saiu e ele ficou conversando comigo, né? O médico ficou conversando comigo. Eu nem lembro o nome desse médico. E ela chegou e fez essa injeção em mim, ela fez essa injeção em mim. Novamente veio, né, a contração e o bebê nasceu pela glória, né, misericórdia do Senhor. Eles me mostraram o bebê, um bebê preto, todo cheio de hematomas. E eles saíram com esse bebê, o bebê não chorou. E eu desmaiei. Desmaiei, não vi como aconteceu o procedimento. Quando eu acordei, ele estava me chamando, médico me chamando, e já tinha terminado todo o procedimento. Todo o processo, já tinha me limpado, já tinha tirado as coisas lá da cama, e eu dormi. Já não foi desmaio, eu dormi um sono. Cansada. Aí depois eu acordei 1h da tarde, meu esposo já chegou, né? Acordei com ele me chamando. Aí eu contei para ele, ele disse: cadê o nenê? E era costume, né? Deixar o nenê na cama do lado. E eles não deixaram. Eles deixavam um certo período, né? Mas eles não deixaram. Aí perguntou como estava e eu disse para ele assim: ah, meu bem, ele é moreninho. Acho que vai parecer sua mãe. Eu falei assim, né? Porque a mãe do meu esposo é negra. Era negra. Então, meu esposo ficou comigo o resto da tarde. Eu dormi. Depois ele foi embora para casa da minha mãe. E passou-se a noite. No outro dia de manhã, ele chegou e procurou pelo bebê. Eu disse: não, até agora eles não me trouxeram. Ele falou: tá errado. Eu falei: tá. Aí a enfermeira entrou, perguntei ela disse que não, que eles tinham dado a chuquinha de leite? Não era leite, eles davam um outro produto. Insulina, eu sei qual eu esqueci é, o nome. Um docinho. Isso, esqueci o nome.
e tinha dado esse negócio lá para ele, e ele estava dormindo. Aí o meu esposo pegou e falou assim, me ajudou a tomar banho, tomei banho, voltei. Aí eu disse para ele, vamos lá ver o neném? Aí ele falou assim, vamos. E nós saímos para o corredor. E o berçário ficava bem assim, no mesmo corredor do apartamento que eu fiquei. Então eu fui, quando ela me viu que eu estava chegando, que eu estava indo para o berçário, ela voltou para dentro e desligou a incubadora. Quando ela desligou a incubadora, eu ainda cheguei a ver ela tirando o fio de lá. Aí eu fiquei nervosa, ela veio pela porta conversar comigo, me acalmar, e eu fiquei muito nervosa. Ela, não, dona Olímpia, fica calma, a senhora não pode ficar nervosa, vai para a cama, o médico vai conversar com a senhora agora. E eu fui para a cama, esperei, realmente o médico foi, conversou comigo e não levou o neném para mamar. Depois ele levava, mas o neném não mamava, não mamava. Naquela época, uma mulher que ganhava neném, parto normal, ficava no máximo, no segundo dia já ia para casa. Uhum. E eu fiquei 6 dias internada. E nesses 6 dias o bebê não mamava, ele não mamava e ele estava negro. O rostinho dele, a testinha dele era roxa, cheia de hematoma, e era como que o sangue tivesse na flor da pele. E ele tinha um coágulo no alto da cabeça, e a gente passava, quando a gente carcava assim, a gente via que o osso era vago. A gente via que o osso não fechou. O osso aqui não fechava. E aquele era do tamanho mais ou menos de um ovo. Uma bolha de sangue? Aquela bolha de sangue era mais ou menos o tamanho de um ovo. Meu Deus. E o médico então disse, no 6º dia, o médico chamou meu esposo, né? A hora da visita, meu esposo chegou e ele pegou e disse para ele assim, seu João, nós vamos ter que dar alta para sua esposa, mas o seu bebê, e a sua esposa está aqui apenas para repousar, porque ela não tem nada, está perfeito com ela, mas é o bebê. Mas tudo que a gente tem feito, não temos tido resultado. Eu vou dar um encaminhamento, o senhor vai levar para Goiânia. Assim ele nos deu alta, fomos embora, passamos na casa de mamãe, pegamos as meninas, e já o ônibus saía daqui 5 horas, aliás, 4 horas o ônibus saía. Para Goiânia. Para Adelândia. Ah, para lá. Eu tinha que ir a Adelândia pegar roupa, né, deixar minhas meninas com a minha cunhada e tomar dinheiro emprestado. Aí talvez a nossa situação não era fácil. E cheguei à casa empoeirada, a cama empoeirada, meu esposo só tirou o lençol, colocou um lençol limpo, e eu fiquei ali com o bebê, e ele pegou as meninas e subiu a rua. Subiu a rua, a gente morava ali perto da pensão, ele subiu lá para o final da rua, onde minha cunhada morava. E enquanto ele foi, o pastor, era presbítero, né? Não falava pastor. O irmão Elias, que era o dirigente da igreja, passou e viu a porta aberta, ele resolveu chegar e chamar. Quando ele chamou, perguntou se estava tudo bem, eu convidei ele para entrar, ele não entrou, ficou em pé na porta. Aí eu contei a situação para ele, ele entrou até a sala e orou comigo. E na oração, o Senhor tomou ele em profecia e falou comigo. Falou que se eu acreditasse, ele ia fazer aquela obra, que aquela obra pertencia a ele, não era para o homem. Olha aí, Deus. Era para ele, para que o nome dele fosse glorificado. E que ele havia escolhido aquele bebê. Chamou o bebê. E ele tinha chamado aquele bebê. E era para ele, era dele. Então a obra era dele. E então terminou a profecia. O irmão Elias foi embora. Eu falei para ele esperar o João. Ele não quis esperar, foi embora. E meu esposo chegou, passou alguns minutos. Meu esposo chegou desolado, semblante caído, com uma tristeza na alma que fazia dó. Fazia dó.
Aí ele disse para mim, meu bem, nada, não consegui dinheiro para a gente ir hoje, então não tem como nós ir hoje. A gente queria voltar no ônibus das 6 horas, para dormir na mamãe e seguir para Goiânia no outro dia cedo. Aí eu disse para ele, não precisa mais. E ele, o que aconteceu? Eu disse para ele, o irmão Elias esteve aqui, orou e ungiu o bebê, e o Senhor falou comigo que a obra é dele, pertence a ele, que se eu crer, ele vai fazer o milagre. E eu creio. E ele falou assim para mim, você crê, meu bem? Eu falei, eu disse, eu creio. Ele falou, então também creio. E assim nós confiamos no Senhor. Esperamos, né? E naquela noite, o Samuel já mamou. Ele já chorou e mamou. Para mim já foi o início, né, do milagre. E no outro dia, vida seguiu normal, mamando e uma criança perfeita. E com 15 dias, aquele roxo do rosto dele já tinha desaparecido. Foi voltando assim de pouco a pouco, né? Voltou ao normal, o coágulo da cabecinha dele desapareceu com 15 dias. Hoje meu filho está com 44 anos, Pastor Samuel de Jesus. Pastor Samuel. Jesus chamou, não tem jeito. Quando Jesus chama, não adianta. É verdade. Querer correr do chamado. Chamou no ventre, olha que lindo. Ouviu a voz do Senhor chamando e ali ele atendeu. Atendeu. Deus livrou ele da sepultura, né? Exato. Falou, filho, eu tô te chamando para fora, assim como chamei Lázaro, para fazer uma grande obra na minha casa, né? Uhum. Para as minhas ovelhas. E hoje é o nosso querido pastor Samuel. Um abraço, viu, pastor? Um abraço para a esposa dele. Missionária Kelly. Missionária Kelly, um abraço para Tia Kelly do YouTube. Olha, tia Canal Kelly. infantil. Canal infantil, tia Kelly, lá do YouTube, gente, que é a esposa do pastor Samuel. Sigam aí a tia Kelly também, viu? Uma bênção. E que lindo, né? Lindo. Essa obra lindo. Que Deus fez na vida da senhora. Exato. E na vida do Samuel. E aí, com o passar do tempo, veio... Quando Samuel tinha 8 meses, a missionária engravidou de novo. Olha que bênção. E aí? Engravidei de novo. Aí sim. Aí foi uma gravidez difícil. Se a do Samuel foi difícil, a do Suleiman foi mais difícil ainda. Meu Deus. Mais difícil ainda. Vivia mais no hospital do que em casa. Mais no hospital. Sempre de repouso. Segurou, Deus segurou tanto até que passou do dia de nascer. Também. Chegou um mês de eu dar à luz, eu já tinha orado para fazer laqueadura, o Senhor tinha me respondido no secreto, né, que eu ia fazer, que eu me permitindo fazer laqueadura. Por que eu orei ao Senhor, missionária Sônia? Vai profetizando aí, já recebi, viu, gente? Porque naquela época, o ministério, as igrejas evangélicas não apoiavam a laqueadura. Uma mulher não podia fazer laqueadura. Tinha isso mesmo, não, né? Antigamente. Tinha, não podia. E tinha que criar filho até enquanto Deus desse, isso. Ou até que morresse de parto. Era dessa forma. Não podia fazer laqueadura. E eu orava ao Senhor, porque eu pensava, eu tenho 3 crianças, e meu esposo estava doente da época, e Jesus, eu preciso da laqueadura. É da sua vontade, o Senhor permita. E o Senhor me respondeu no secreto, me permitindo. Então, meu esposo começou a trabalhar, a juntar o dinheiro para pagar, porque SUS também não pagava, né? Não, nessa época. Não pagava de maneira nenhuma. E então, o que acontece? Chegou o mês de ganhar o bebê, vim para a consulta, fiz o pré-natal com o Dr. Vanderlan, lá no Hospital São Vicente. O Samuel foi no Hospital Santa Luzia, o Suleiman São Vicente. E eu vim para a consulta, o Dr. Vanderlan não deixou voltar para casa. Ele disse, sua mãe mora aqui perto, né, dona Olímpia? Eu falei, sim, mora aqui perto. Então você vai ficar aqui de repouso.
Fiquei, passou-se uma semana. Quando chegou um sábado, aliás, na sexta-feira, meu esposo chegou, lá, ele tinha ido lá em casa, em Adelândia, voltou e falou para mim assim: eu tenho uma notícia para você. Eu disse: o quê? Aí ele contou, não vou mencionar nomes também. Ele disse assim: fulana profetizou para Bertana. A Bertana foi lá em casa, me transmitiu o recado, dizendo que o Senhor falou para ela falar para mim, falar para você, Nossa. que não é para você fazer laqueadura, Meu Deus. porque senão você vai morrer na mesa de cirurgia. Misericórdia. Dessa forma. Aí o que acontece? Eu fiquei muito triste. E era culto de. Aí eu fui pro culto. Meu esposo ficou em casa com as crianças, eu fui pro culto com a mamãe. Nessa época era o pastor Geraldo que dirigia a sede aqui de Anicuns. Então eu vim para o culto e na esperança que o Senhor falasse comigo em profecia. Naquela época tinha muita profecia e elas cumpriam. Então não falou. Eu disse, chamei ele no particular, quis conversar com ele. Então ele reuniu o ministério, porque era casa de ministério. Ele reuniu o ministério, era mais ou menos 12 obreiros que tinha na igreja de Anicuns. Aí ele pediu para mim contar a minha situação, eu contei minha situação, e ele pediu a opinião dos demais obreiros. Eles disseram, cada um deu a sua opinião. Houve uns 2 ou 3 que me apoiaram, outros não apoiaram de forma alguma. Inclusive, o pastor Irani foi um que me apoiou. E aí o pastor Geraldo disse assim, irmã Olímpia, vamos fazer o seguinte, é uma situação difícil para mim resolver. Eu não sou Salomão. Vamos fazer o seguinte, ajoelhe aqui, faz um propósito com Deus, e nós vamos orar e confirmar esse propósito. Assim eu fiz. Ajoelhei, fiz um propósito com Deus, e disse assim, Senhor, se aquela profecia no secreto foi o Senhor quem falou comigo, o Senhor não vai deixar dar parto normal. Eu vou fazer uma cesariana. E na cesariana, eles vão fazer a minha laqueadura. E aí, nem pagar a gente ia, né? Porque ali era realmente emergência. Era né? Emergência. Aí, assim, eu fiz esse propósito, oramos e fomos embora para casa. Passou mais uma semana e nada. Quando foi no outro sábado seguinte, eu acordei e eu estava menstruada. Aí eu disse para a mamãe, falei, mãe, eu estou menstruada. Aí ela disse, então vai tomar um banho logo, vai para o hospital, porque isso aí você entrou em trabalho de parto. A bolsa rompeu. E enquanto eu estava tomando banho, a minha irmã chegou. A Terezinha, o Nilton tinha uma Kombi, e eles não costumavam ir lá na mamãe dia de sábado de manhã, eles tinham comércio, né? Eles não tinham costume de ir lá, foi providência de Deus. E geralmente eles iam lá, era no domingo à tarde, depois que fechava o mercado. Aí eles chegaram de manhã, eu tomei meu banho, lavei minha cabeça, me colocaram nessa Kombi, eu vim para o hospital. Aí era o doutor doutor Vanderlan, era o que eu tinha feito pré-natal. Ele me internou, me deu apenas um comprimidinho e procurou se eu tinha tomado café, eu disse que não. Aí ele falou, não toma, a senhora vai ficar de jejum, vai tomar só um pouquinho de água com esse comprimido e vamos esperar o andar da situação. E nisso passou-se o sábado inteiro, eu não tive contrações, não tive dores, nada, nem mal-estar. Fiquei o sábado inteiro deitada, a noite inteira, e nesse prazo, 3 mulheres ganhou neném na sala onde eu estava, a sala de observação, nem não era a sala de parto, era um pré-parto. E elas chegavam passando mal, ganhava neném ali e ia embora. Eu virei para a parede e falei assim, Senhor, eu tua serva, Senhor.
estou passando aqui, estou aqui de castigo, minhas filhas lá sozinha. O que está acontecendo, Senhor? Será que eu vou morrer? Com esse dilema, né? Então, mas não tinha uma resposta. Deu o horário do médico passar a visita, era mais ou menos 8h30 da manhã. Veio 2 médicos, que já tinha outra mulher em trabalho de parto lá também. Já era a 4ª mulher que estava passando lá. Aí entrou o doutor Augusto, pegou a minha papeleta, o doutor Antero pegou a outra papeleta. Aí o doutor Antero olhou a papeleta e ele disse assim: doutor Augusto, fica com essa paciente e deixa eu ficar com essa daí. Porque essa daí, eu tô sabendo que tá meio complicado. Aí ele veio, me examinou, pediu licença, né? O meu esposo foi para fora e ele me examinou. Quando ele me examinou, ele anotou alguma coisa na papeleta, esperou o doutor Augusto terminar a outra lá, e aí eles estavam saindo, ele chamou o meu esposo e conversou com o meu esposo. E disse assim: nós vamos ter que fazer uma cesariana urgente. O senhor está preparado? Estou, desse jeito. E aí nisso, ele já deu as ordenanças para a enfermeira me preparar para levar para a sala de cirurgia. E meu esposo foi levar lanche, né, para as crianças. E ele saiu, eu fiquei chorando, ele foi chorando, porque eu tinha na minha memória, na minha cabeça, o que ele tinha falado, né? Que eu tinha profetizado que a senhora não sobreviveria. Que eu iria morrer na mesa de cirurgia. Então eu fui para a sala de cirurgia chorando. Tomei um banho e entrei para a sala de cirurgia. E aconteceu a cirurgia, o bebê não chorou, o médico terminou lá, eu ouvi eles conversando e dizendo para socorrer o bebê rápido, que tinha passado o dia de nascer e tal, mas o neném não chorou. Levaram ele para lá, para outra sala, e ele terminou o que tinha de terminar ali, fechar o aberto. Aí ele disse para mim, ele veio, passou a mão no meu rosto e disse: parabéns, dona Olímpia, nós conseguimos salvar vocês. Aí ele disse: passou de 12 a 15 dias, mais ou menos. A gente não tem uma data precisa, mas é isso que aconteceu. Muito tempo, muito só tempo, um milagre. Só um milagre. Ele disse: se passasse daquele dia, arriscaria a gente não sobreviver. O que aconteceu? Deu um descolamento de placenta da primeira a 15 dias, 20 dias atrás, mais ou menos, que eu tinha entrado no trabalho de parto, que eu tinha vindo. E deu descolamento de placenta, a placenta desceu para o colo do útero e não teve como o bebê nascer, não tinha contração, ele não recebia alimento, e foi uma situação difícil, mas ele ficou anêmico, né, o neném anêmico, e teve que tomar uma bolsa de sangue lá no hospital, e depois ganhamos alta, fomos para casa, e ficou determinado para ele tomar uma bolsa de sangue de 6 em 6 meses. Mas chegando em casa, fiz remédio caseiro, muita oração, muito jejum, muita gente ia lá em casa orar com a gente. Jesus completou a obra nele, curou ele, ele não tomou mais bolsa de sangue, só tomou uma. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o meu caçulinha Suleiman está com 22 anos. E fez a laqueadura? Fez a laqueadura e não foi preciso eu pagar. Olha aí. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E é engraçado, missionária, que a senhora contando assim, a gente faz um propósito com Deus e às vezes vem algumas pessoas, né, que falam alguma profecia e a nossa mente ali se liga àquilo que foi falado e não lembra do compromisso que a gente fez com Deus. Eu não lembrava. Pois é, e aí a senhora foi lá na igreja, orou, e Deus ficou em silêncio. Em silêncio. E muitas vezes o silêncio de Deus para a nossa vida também é resposta. Né? Não é só quando Ele fala conosco, mas como já tinha feito o compromisso com Ele, aquilo, o silêncio dele era a resposta. Sim, filha, pode
Pode ir que eu tô contigo, né? É verdade. E ainda fez e não precisou pagar absolutamente nada. Nada. Como Jesus é perfeito. Jesus é lindo, maravilhoso. E hoje, 22 anos, Leilão? 42. O mais novo? É. 42. 42 anos. 42 Um rapazão anos. grande, mas grande e bonito. Que bênção. Para a glória do nome do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Então, na verdade, Deus fez 2 milagres. 2 milagres com 2 filhos homens, varões, que Deus pediu, que a senhora pediu, né? Queria ter um filho homem, ele deu 2, ainda fez 2 milagres. Eu sei que na vida das meninas também Jesus já fez milagres. Com certeza. Outro dia a senhora vai vir aqui para contar sobre o milagre das meninas também. Exato. E é muita honra, é muita glória, é muita adoração ao Senhor que a gente deve. A gente não tem como retribuir ao Senhor. Não tem. Porque Ele faz pela gente, né, missionário? Pela gente, faz por nós, por todo aquele que crê no nome dEle. Por todo aquele que crê. Ele faz a vida de quem crê, porque se não crê, Ele disse, esses sinais seguirão aos que creem, né? Em meu nome farão maravilhas, expulsarão demônio, né? E se beber alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Então, se nós cremos no Senhor, tudo que nós pedirmos, Ele nos concede. Amém. Sendo da vontade dEle. E para completar esses 2 testemunhos lindos que a senhora nos contou, qual uma palavra de conforto ou de ânimo, né, para os nossos espectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, que a senhora poderia deixar como uma mulher sábia, que eu sei que a senhora é, porque eu sei que tem tanta gente passando por lutas tão grandes aos olhos humanos, mas a gente que vive milagre no Senhor, a gente sabe que nada é impossível para Deus, né? Nada é impossível. Bom, eu deixo uma palavra assim: creia no Senhor Jesus Cristo. Siga Jesus Cristo, aceita Ele como seu Salvador. Siga Ele não pelo milagre, mas pela sua salvação, porque Ele morreu na cruz do Calvário para salvar as nossas almas. Ele pagou o preço mais alto, que é derramar o seu sangue na cruz do Calvário por amor a nós. Agora, nós temos que pagar um preço, e o nosso preço não é tão alto. O nosso preço nós temos que pagar é apenas renunciar o pecado, renunciar aos prazeres mundanos. Este é o preço que nós temos que pagar. Nem se compara com o preço que Ele pagou por nós ali na cruz do Calvário. E você esteja onde você estiver, num leito de um hospital, aonde você estiver, creia, ore e confie. E Ele é poderoso para fazer muito mais além deste milagre que eu contei. Ele pode fazer muito mais. Amém? É o meu desejo que eu deixo para cada espectador que for ver esse vídeo. É o meu desejo para cada um de vocês. Amém. Amém. Que lindo. E eu não poderia deixar de pedir para a senhora falar um pouquinho para nós, porque a missionária Olímpia e o pastor João, eles são líderes da equipe da família lá da Igreja Assembleia de Deus do Planalto, né, que também faz parte aqui do Campo de Anicuns, onde é dirigido ali pelo pastor Carlos e a pastora Sheila. Grande abraço para vocês. Tenho um carinho muito grande pela vida desses pastores, que são meus pastores também, né? Amém. Estive lá até o início do ano agora com eles, agora que eu estou em Anicuns, com o pastor Edmar e a pastora Lídia, e eles são líderes lá da equipe da família, e também faz um trabalho com casais, né? E quando a gente vê esses processos, missionária, tão difíceis na vida da gente, a gente entende que tem ali uma importância, porque em todo momento a gente vê a senhora falando que meu esposo estava comigo, o João estava comigo. Então tem aquela parceria, né? Sim. Aquela união que a Bíblia fala, né? De uma só carne. E ali ele ajudou a missionária em todo tempo, em todo momento esteve com a senhora. Para nós, né, que somos casados assim, não tanto tempo ainda quanto a senhora, vamos chegar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para quem vai se casar ainda agora, quem está noivo, para quem às vezes até está passando por um problema no casamento, né, que a gente sabe que o inimigo
ele investe muito no casamento, né, para a destruição da família. O que seria uma palavra que a senhora poderia deixar para nós, casais? Bom, eu começo assim. Quando a gente casa, quando nós casamos por amor, né? Ninguém vai casar obrigado se não tiver amor, não casa. Sempre é por amor. O que eu digo, o amor não acaba. O amor esfria, talvez por consequência de desdeixo da gente, né? O amor pode esfriar. E quando a gente casa, eu, por exemplo, eu casava pensando em ser feliz, mas eu aprendi o contrário, que eu casei com o pastor João, hoje, né, pastor, na época não, mas e para fazê-lo feliz. A mesma forma ele, para mim fazê-lo feliz. Por quê? O primeiro mandamento, qual é, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? O meu esposo? Quem é o próximo da missionária Sônia? É o pastor Ayrton, né? E eu profetizando aí. Profetiza. E então, o nosso próximo é o nosso cônjuge, que nós somos uma só carne. Nós temos que amá-los, respeitá-lo, o nosso cônjuge, tanto o esposo quanto a esposa. Nós temos que procurar agradar um ao outro. Não é fácil. A vida de casado não é fácil. Às vezes alguém me pergunta, pessoas me perguntam, missionária Olímpia, como é chegar a 48 anos de casado? Eu disse, é uma experiência, é uma vida, é uma alegria, é um prazer. A minha vida, eu não percebo que tem 48 anos que eu estou com o pastor João. Parece que foi poucos dias atrás. E eu amo mais do que eu amava quando eu casei com ele. Eu amo ainda mais. O meu esposo, ele tem feito para merecer esse amor da minha parte. Porque o pastor João nunca me deixou sozinha. Nunca. Ele, em todas as fases da minha vida, ele sempre estava comigo. Nas minhas gestações, como eu já disse, era muito difícil. A minha primeira gravidez, desde quando o médico disse que eu estava grávida, e eu fui no médico porque já estava passando mal, e fez os exames, viu que eu estava grávida, ali já começou hospital. Única gestação que eu nunca nem fiz uma consulta médica foi a minha segunda filha. Nunca fui ao hospital, mas ela nasceu saudável, né? E graças a Deus correu tudo bem. E ele sempre esteve comigo, comendo arroz, feijão, né? Comendo pão, tomando um cafezinho pretinho, sempre junto. Quando íamos para a igreja, ele cuidava das duas meninas e eu ficava com o mais pequeno. E assim foi. Em casa, ele chegava da roça, trabalhava na roça. Quando ele chegava em casa, eu já tinha feito a janta e colocava água para esquentar para dar banho nas crianças. Colocava água lá, não era chuveiro, era bacia. Então eu ia dando banho nas crianças e ele ia vestindo roupa, penteando o cabelo, calçando um calçadinho, né, o sapatinho, para a gente ir para a igreja. Então, foi uma parceria desde o começo do nosso casamento. Sempre ele comigo, no hospital, em casa, aonde fosse. Já aconteceu de pessoas oferecer almoço para ele, às vezes está em uma visita, tá aquela comida, né, uma mesa farta, vou dizer assim, uma mesa farta, convidá-lo para almoçar. E ele disse, não, muito obrigado, Jesus abençoa. A minha esposa já está preparando o almoço para mim lá em casa. Às vezes deixava de comer aquela comida, uma mesa farta, e ia comer arroz com feijão, né, comigo em casa. Esse é o companheirismo. Este é o companheirismo. Nunca me deixou sozinha. Nunca nem comer as coisas na rua. Quando ele saía, ele não comia. Se o dinheiro desse para comprar, para levar para casa, ele comia. Se não, ele ficava com vontade de comer. Esse é o companheirismo do meu esposo.
A gente entende, missionária, em relação ao que a senhora contou sobre o pastor João, que é uma troca, né? É uma troca. É algo mútuo. Ele fez por merecer o amor e a senhora fez por onde merecer aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado, né? Sim. E aí a gente retribui. Então, principalmente no casamento cristão, a gente tem que entender que é uma reciprocidade. Nós vamos ofertar aquilo que nós temos, né? O amor, o carinho, e a gente vai receber, assim como esposa e assim com todos, né? Com todos. Porque a gente oferta aquilo que a gente tem, a gente oferece aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem Jesus, a gente oferece Jesus, e é claro que a gente não tem que fazer nada pensando na retribuição, né? Exato. Mas eu acho difícil a gente ofertar, ser carinhoso, educado com alguém e receber o maltrato, né? É meio difícil, né? Eu acho difícil. Então, glória a Deus, né, pela Amém. vida do pastor João, por esse casamento maravilhoso. Nós vamos separar um dia um podcast só para falar para casais, gente. Vamos, já estamos aqui organizando. Estamos aqui. Missionária, eu quero agradecer muito a Deus pela vida da senhora. Amém. Pela senhora, em meio a tanta correria que a gente sabe que vocês têm, ter tirado um tempinho para nós, né, aqui do podcast, vai ser uma bênção. Já foi uma bênção para minha vida, para a vida do Ayrton, né, meu esposo que já está aqui, para os meus filhos, mas também vai ser uma bênção para todos que assistirem. E eu quero pedir para a senhora, para a gente finalizar aqui o nosso podcast de hoje, se a senhora quer deixar uma palavra, né, do Senhor para os nossos queridos espectadores, e após a palavra a senhora já fazer uma oração, finalizando, orando por nós e orando também por cada um que estiver assistindo o podcast. Certo. Vou ler aqui o Salmo 128, que é o Salmo da família, né? O título diz: O temor do Senhor e a felicidade do lar. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será, e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Amém. Eu tenho alcançado, né? O filho dos meus filhos. 4 filhos, 7 netos. Agora inteirou 8, né? Porque o neto mais velho casou. Olha que beleza. Agora inteirou 8 netos. Então vamos falar com o Papai do Céu, né? Vamos. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós aproximamos do trono da graça, porque nós não temos mérito algum para isso, mas Jesus abriu o caminho para nós adentrar a Tua presença, e é no nome dEle que nós estamos, ó Deus, testemunhando aquilo que aconteceu na minha vida, que o Senhor fez na minha vida, e eu confesso que é fiel e verdadeiro. O Senhor é testemunha e sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo isso que eu testemunhei aqui. E eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que for ver esse vídeo, que o Espírito Santo do Senhor possa falar no mais profundo da alma. Se tiver alguma pessoa em um leito de um hospital, que o Senhor esteja visitando, levando cura, Senhor, também, Pai, libertação, que o Senhor possa libertar todas as famílias. Pai, eu oro também, se houver algum casal, alguma pessoa que está com a vida conjugal estrangulada, que o Senhor entre com providência, meu Pai, restaurando o amor, restaurando a comunhão. Eu peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor restaura. E eu peço também que o Senhor abençoe a missionária Sônia e que também seja abençoando o esposo dela, o futuro pastor Ayrton,
e que o teu Espírito Santo esteja visitando e abençoando as crianças, o Manuel e o Miguel, na escola, aonde estiver. Que o Senhor guarda e protege. Que o Senhor abençoe o canal Fé com Café e que venha alcançar muitas vidas para a glória e a honra do nome do Senhor. Peço que o Senhor abençoe meu esposo, pastor João Cunha, abençoe meus filhos, Sulene e a família dela, Suleide e a família dela, Samuel e a família dele, Suleimã e a família dele. Em o nome de Jesus, eu oro e declaro vitória na vida de cada um. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus Aleluia. abençoe mais uma vez a vida da senhora. Glória a Deus. Honra e glória seja dada ao nosso Deus. Ao nosso Que nome. esse testemunho alcance milhares e milhares de vidas neste Brasil e no mundo. Amém. Mostrando o quanto Deus é fiel na vida daquele que crê. Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, sua casa. E pega essa palavra, creia no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que nós nem imaginamos. Assim como Ele fez na minha vida, fez na vida da missionária, assim Ele pode fazer na sua vida também. Amém. Na vida da sua família, na vida dos seus. E que esse podcast possa alcançar e acalmar o seu coração. E nós te desejamos uma paz do Senhor Jesus Cristo para você, amém, e para sua família e para sua casa. E até o próximo podcast, em nome de Jesus.